Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso balanço geral, né, que agora, né, com o quadro de professores, com o secretário, ainda ficou fora a coordenadora Kátia, também o Walter, que hoje está de sertão, né, o homem hoje está de Sebrae, viu? Mas essa galera está aqui para falar do novo, tá? Que é sempre inovação. Então, quando é inovação, é novo. E essa galera está aqui, cada um tem um propósito. Primeiro eu vou conversar com o secretário, depois a Francisca, para a Francisca apresentar os professores, cada um, tipo professor de matemática, professor de português, tá? Para a gente falar desse CIAMA, que o CIAMA foi criado, se não me falha a memória, em 2019, né? Com o SEAD, e junto à Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Memória, tô lendo nada não, né? Não. Tá assim. Dever de casa. Dever de casa, que aqui tem balanço geral, tá aqui. E aí, é porque eu só abri naquela hora lá para ver, entendeu? E aí, para falar o que é o CIAMA, na verdade, esse programa, esse projeto, que já muito também, para presidente do estou ouvindo o secretário falar, já era para ter saído do papel para a prática, mas que agora sim, o pontapé inicial é aquela história de tudo é no seu tempo. Secretário, mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Paulo, pela recepção de sempre aqui, né? Boa tarde aos telespectadores que estão aqui nos ouvindo, né? Estamos aqui hoje para falar do CIAMA, apresentar aqui uma amostra dos nossos professores, da nossa excelência que nós temos dentro da rede municipal, que nós temos sim professores excelentes na nossa rede que se destacam nessas avaliações externas, né? E aqui bater um papo com vocês, explicar o que é o CIAMA, como o Paulo disse, essa iniciativa de trazer professores, de trazer a secretaria para os meios de comunicação, fazer uma comunicação mais eficiente com a sociedade, já é uma ação nossa que está num projeto desde o ano passado e agora, com a graça de Deus e com o suporte do prefeito Raimundinho, nós vamos colocar em prática e fazer acontecer. E aqui nós temos a professora Francisca, que é coordenadora também, que pode também falar para a gente sobre esse programa, sobre o que é o CIAMA, na verdade. Boa tarde. Boa tarde às famílias que estão em casa nos assistindo, aos nossos professores, nossos guerreiros, né, gestores e os nossos estudantes. O CIAMA é o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão. Ele funciona em parceria com o CAED, que é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, como o Paulo bem falou, que tem parceria com a Universidade de Juiz de Fora. O CIAMA, ele avalia os estudantes nas áreas de língua portuguesa e matemática, nas turmas de 2º, 5º e 9º ano. E esses resultados do CIAMA, eles servem, por exemplo, o MEC e o INEP instituíram agora em 2024, eles instituíram em 2024 o ICA, que é o Índice Criança Alfabetizada, que mede o percentual de estudantes que são alfabetizados até o final do 2º ano. Então, a avaliação CIAMA é muito importante. A gente agradece aos pais pelo comprometimento, porque nós temos que atingir um percentual de estudantes avaliados nas turmas que esteja acima de 80%, e serve também para, por exemplo, na questão do prêmio Professor Alfabetizador, utilizado os resultados do CIAMA, o prêmio Escola Digna, utilizado os resultados do CIAMA, o IDE, que é o Índice de Desempenho Escolar, também utilizado os resultados do CIAMA, e a gente tem que levar essa avaliação muito a sério, né? E é o que a Secretaria de Educação do município tem feito, né? Tem trabalhado em parceria com os nossos professores, com os nossos gestores, com as famílias, para que a gente consiga cada dia avançar mais. E nós temos aqui nossos professores, né? A professora Alessandra, que é a professora do 2º ano, que teve a melhor proficiência em língua portuguesa e matemática. Para os pais que estão nos ouvindo, a proficiência é uma estimativa do conhecimento que esse estudante adquiriu. Nós temos também a professora Cíntia, a professora Cíntia, que é a professora que teve a melhor proficiência no 5º ano em língua portuguesa e matemática. O professor Antônio, que é o professor de matemática do 9º ano, e a professora Rita Paula, que é a professora de língua portuguesa, né, que o nosso
querendo ou não, eles ranqueiam, né? O nosso município ficou em primeiro lugar no 9º ano em língua portuguesa e matemática. E você pode... Pois agora eu sei por que eu chamei ele de professor Raimundo, viu? Agora eu sei por quê. Agora a ficha caiu, viu? É o Antônio. E eu estou chamando o professor Raimundo, me ver aqui a escolinha, né, do professor Raimundo. A Francisca falando aqui, secretário, e eu colando aqui também, educação tem tudo a ver também com o ICMS do município, né? Sim. O SEAMA, né, ele é uma ferramenta que ele serve para nós da educação, da secretaria, como um diagnóstico também, para que nós possamos identificar de uma forma mais assertiva as habilidades que os alunos estão em defasagem, né, que estão precisando ser reforçada. Então isso serve também em sala de aula para o professor, para dar esse direcionamento, né, traçar estratégias para recuperar a aprendizagem desse aluno, mas também tem a parte financeira do programa, né, da avaliação, né, que se eu não me engano, é 25% do recurso do ICMS, que é para ser distribuído para os municípios do estado do Maranhão, ele é rateado através de um ranking conforme o resultado da avaliação SEAMA. Então, isso faz com que os investimentos em educação sejam, de certa forma, cíclicos, né? A gente investindo em educação, melhorando os nossos índices, haverá um retorno, né, em retorno financeiro para o município investir, né, e aí também nós possamos investir mais em formações, em educação, de uma forma geral, no contexto geral. Então, o SEAMA é muito importante também por esse lado financeiro para os municípios. E aí, quem pensa que o secretário é só preocupado com se o professor está na sala de aula, se tem giz, se tem livro, tem por fora também todo esse processo. Francisco, eu queria que cada professor falasse um pouco desse novo momento, tá? Eu gostaria que você apresentar... A professora Alessandra, que é a nossa professora da escola Ana Joaquina. É isso. Falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã eu estive apresentando as minhas boas práticas na formação. Mostrando... Deixa eu ver aqui, com licença aqui. Alguém foi... Deixe ele aqui, vai lá, continue, desculpa aí. Boa tarde. Hoje pela manhã eu estive na formação mostrando as minhas boas práticas em sala de aula, porque os meus alunos eles chegaram a esse resultado. E não somente as minhas boas práticas, mas eu detalhei ali o reforço escolar, que foi fundamental para o acompanhamento dos nossos alunos de perto, que é que entra os investimentos que estão acontecendo a todo momento na educação. Então, o nosso aluno ele foi acompanhado de perto, de acordo com as suas necessidades, dificuldades. Eu também coloquei ali a equipe escolar, que entra coordenadores, diretor, que estão sempre nos dando esse suporte, esse acompanhamento na educação. Obrigada. Próxima professora é Cíntia. Boa tarde. Vou errar o nome do povo hoje, mas vamos lá, professora. Boa tarde. Para obter um resultado, né, um avanço, depende de muitas pessoas, né, a equipe da CEMED, o suporte dela em relação à escola, a escola desempenhar o seu planejamento para superar as habilidades que estamos com defasagem, né, que primeiro elas são apresentadas para a equipe escolar e a gente vai montando o nosso planejamento para sanar esses problemas, né, e fazer com que os nossos alunos tenham um bom avanço, um bom desenvolvimento. Professor Antônio, não cola não, era para colar não, era para ver se eu já tinha decorado o nome do professor. Eu só quero chamar ele, eu estou brincando aqui, porque eu só quero chamar ele de Raimundo. E ele disse que geralmente responde, fala, né, se alguém chamar de Raimundo, ele diz que responde também. Mas não tem Raimundo não, é Antônio. Sim, professor. Boa tarde. Sobre o SEAMA, eu gostaria de falar de um pouco, né, de forma geral. A gente sabe que é bem desafiador, a gente recebe os alunos já no último ano, antes dele avançar para uma nova etapa, né, que é o ensino médio, e a gente tem assim, uma certa dificuldade que eles têm assim, uma certa defasagem, né? Conteúdo de matemática básico que eles não aproveitaram no sexto, aí já tem alguns conteúdos do sétimo, e aí acumula, né? E aí no nono ano a gente tem uma certa dificuldade
É cansativo, mas a gente consegue desenvolver. Muito bem, professora. Boa tarde a todos, professora Rita Paula, língua portuguesa, 9º ano. Assim, o CEAMA, nós trabalhamos, realmente, como o professor falou, a questão da dificuldade. Nós fazemos um diagnóstico, as habilidades a ser trabalhadas, a ser desenvolvidas com os alunos, e a partir daí nós montamos estratégias específicas, né, através de projetos de leituras, outros projetos específicos voltados para os números, e diante disso nós vamos montando, né, o corpo, gestão, professores, equipe escolar e parceria com a família, juntamente com estudantes, para desenvolver esse trabalho ao longo do ano. Muito bem, então, apresentado aqui, ainda tem mais gente, né? Tem, sim. Mais gente. Você vê a preocupação do município para com o ensino, né? O ensino de qualidade. Hoje, presidente Dutra, a gente pode dizer, secretário, que é referência com relação à questão do ensino. Não deixa a desejar com esse grupo de professores que parece que foram assim escolhidos, né? Tipo, eu quero, venha, e que está dando certo. Sim, a nossa rede ela é muito capacitada, né? Nós precisamos estar sempre buscando melhorar, é verdade, né? A gente tem que fazer isso. Faz parte da nossa jornada, e enquanto gestão também nós precisamos estar sempre evoluindo, mas ano passado, Paulo, nós tivemos um resultado muito bom nas avaliações CEAMA, conseguimos avançar no 2º, no 5º, no 9º ano, e isso certamente vai refletir melhores recursos para o município, né? E isso é graças ao trabalho do nosso professor em sala de aula, né? Então aqui nós estamos, elas estão representando, e o Antônio, vulgo Raimundo, né? Mas é o Raimundo. Estão representando aqui a classe de professores, mas todos estão de parabéns. Também os professores que não estão nesses anos específicos, né? Porque a gente sabe que no 2º ano tem um trabalho aí da educação infantil, do 1º ano, né, que entrega o aluno para o 2º ano mais capacitado, mais habilitado para desenvolver o conteúdo que é esperado do 2º ano. Eu sei que quem está em casa nesse momento pode até não estar entendendo o que a gente está falando aqui, né? Pode até não estar compreendendo. Quer dizer, eu boto meu filho lá na escola e não sabe desse processo, né, do qual o filho dele vai passando, né, que vai saindo de uma turma para passar para outra, mas vai capacitado para aquela. E o importante também, voltando a falar das avaliações externas, né, que nós temos o CEAMA, temos também o Criança Alfabetizada, né, e... Oi? A fluência leitora também. Então a gente precisa de uma parceria com as famílias, né? Ano passado a gente fez um trabalho, eu acredito que alguns pais até se espantaram, porque nós visitamos as escolas, dividimos a Secretaria de Educação em equipes, e até eu mesmo pude também participar, e a gente frequentou a escola, vimos o aluno que estava faltando, né? Observamos isso e saímos à caça literalmente desse aluno. Cheguei aí na Pedra Branca, atrás de aluno, né? E o aluno estava, inclusive, nesse episódio específico, estava em atendimento na UBS do povoado Pedra Branca. E a gente esperou o atendimento, o aluno entrou no carro, levamos a fazer a prova. Por quê? Como a Francisca falou, a participação também influencia no resultado, né? E as famílias têm que abraçar isso, saber que esse momento é importante para o aluno, é importante para a Secretaria de Educação e é importante para o município de uma forma geral. Porque o CEAMA também vai direcionar as nossas políticas do município de Presidente Dutra, né? Então a gente precisa que todo mundo colabore. Por incrível que pareça, os alunos do Fundamental Maior foram que deram mais trabalho ano passado para poder participar das avaliações, né? Geralmente as crianças elas já não costumam faltar tanto, só quando está doente mesmo, né? Então esse público adolescente aí precisa da gente estar acompanhando, e fica o recado para as famílias nos ajudarem nesse período de avaliações. Francisca, como é o trabalho coletivo entre professores, coordenadores, né, e coordenadores pedagógicos
e gestão escolar durante esse processo? Nós fazemos o monitoramento, né? A avaliação SEAMA, ela tem uma plataforma que é a plataforma de avaliação e monitoramento. Através dessa plataforma, o professor, ele observa lá os dados quantitativos, que é a proficiência, e os dados qualitativos, que são os padrões de desempenho. Por exemplo, o estudante que está abaixo do básico ou do básico, ele necessita que haja intervenções do professor, da Secretaria de Educação, da direção da escola, que haja um trabalho em equipe para que essa criança recupere essa aprendizagem, passe a internalizar essas habilidades para que no ano seguinte não vá com defasagem. E com relação à proficiência, os professores têm que observar, por exemplo, no indicador criança alfabetizada, nós tínhamos a meta de 64%. O nosso município conseguiu chegar a 67%. O INEP, o MEC, quer, né, almeja que os municípios, os estados consigam até 2030 chegar a 80% das crianças alfabetizadas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho em equipe, porque nós precisamos não só do empenho dos professores, nós precisamos do empenho dos pais. Então, assim, essa plataforma, ela nos fornece dados para que os professores elaborem intervenções eficazes. Porque lá na plataforma ele conhece o estudante que está com defasagem. Por quê? Porque ele vê a proficiência. O estudante do segundo ano, que está abaixo de 601, que é um dado quantitativo, ele está no padrão abaixo do básico. Aliás, está no básico. E o estudante que a partir de 601, porque é como se nós tivéssemos uma régua para as crianças do segundo ano, que vai de 0 a 1000. A criança que está com a proficiência de 601, ela já está no padrão adequado. Então, é o que nós buscamos, que nossas crianças estejam todas no padrão adequado e avançado. Não pode ficar ninguém no básico e nem abaixo do básico. Quem é professor do segundo ano aqui? Professora, né? Pois, porque a alfabetização é tão decisiva para os resultados do município? Porque nós precisamos estar sempre acompanhando esse aluno. O aluno ele chega com muita dificuldade. Então, o professor do segundo ano ele tem todo um processo ali para acolher aquele aluno e trabalhando as habilidades de leitura e de escrita para que esse aluno avance. Então, o processo de alfabetização ele ocorre ao longo do ano com um olhar muito atento do professor, dos coordenadores e do próprio diretor da escola, né, que fica atento, e também do pessoal da CEMED, que está sempre conosco nesse processo de alfabetização. Do quinto ano. Professora, como vocês acompanham as habilidades de defasagem, tá, dos estudantes? Como a Francisca bem falou, é apresentado, né, a proficiência do aluno. E, a partir daí, vai ser apresentado ao nosso coordenador da escola, né? A gestão escolar vai se reunir com a equipe e montar um planejamento que venha a sanar essa necessidade, né? E ajudar o nosso aluno a se desenvolver. E, em consequência disso, o nosso resultado também ser melhor. Mas, na prática, na realidade, hoje, o presidente Dutra tem essa defasagem? Temos. Sim, temos. Temos sim, com certeza. Temos o sistema, né, a plataforma que apresenta a defasagem dos alunos a cada ano, para que a equipe possa trabalhar em cima disso e tentar resolver essas necessidades do nosso aluno e fazer ele desenvolver e evoluir no tempo certo. Secretário, a gente vê o compromisso, né, do município. A gente está falando do município de Presidente Dutra com relação a essa questão. E é importante, né, ressaltar, Paulo, que nenhuma turma ela é homogênea, né? Então nós temos aí, todas as turmas nós vamos ter aqueles alunos que se destacam de alguma forma, vamos ter aqueles que estão lá no nível abaixo do básico, né? E vamos ter aqueles que estão precisando recompor essa aprendizagem, né? Então como a Francisca falou, é um trabalho de formiguinha que é complexo, depende de muita dedicação de todos que estão envolvidos e sobretudo os professores que estão lá no chão da escola, né? A direção da escola também precisa estar imbuída desse propósito para que dê apoio aos professores e o orientador pedagógico, né? Para que possam realmente
trabalhar em cima desses dados que o SEAMA traz para a gente, que ele funciona como um reflexo do nosso trabalho, né? E aí ele mostra para a gente onde é que está precisando de mais intensidade, quais são as habilidades, qual o aluno que está precisando de mais atenção, e assim os professores podem fazer o trabalho deles de uma forma mais assertiva, né? Muito bem, gente. Eu quero agradecer a presença. Eu acho que a gente vai alinhar isso aqui para trazer, por exemplo, a professora para ela, né? Porque para ficar mais claro ainda sobre o trabalho, sobre o dela, sobre o do Antônio, que agora é Raimundo, e da professora Rita Paula, né? Paulo sou eu, Rita Paula. E aí, sempre vim. Tá? Sempre vi, porque a ideia de vocês também é criar um podcast. Sim, sim. Né? E deixar claro também para a população que está nos assistindo, né? Aqui nós trouxemos eles representando a classe dos professores, né? Dos seus eixos, aqui, segundo, quinto e nono. Temos muita gente boa no município, né? Mas aqui estão os nossos destaques do SEAMA, então a gente agradece aos professores e parabeniza pelos resultados, né? Porque é importante que a sociedade conheça também o trabalho dos nossos profissionais para poder haver um reconhecimento justo, né? A mãe que está lá na escola todos os dias recebendo seu filho, sua filha, e das mãos desses professores, né? Saberem que estão em boas mãos, né? Então isso é importante que a sociedade reconheça isso também. E vamos trazer mais gente aqui, né? Pois é, porque as coisas acontecendo e muita gente não sabe desse processo. Muito, eu tenho certeza que a grande maioria, talvez quem saiba, o pai, a mãe daquele aluno, mas a vizinha já não sabe, porque o filho da minha vizinha tem todo esse processo lá na escola, o município tem tudo isso. Creio que muita gente não sabia. Né? Passa a saber, porque é informação. Tá? Eu queria, a Francisca, agradecer também sua presença aqui. Certo. Paulo, só dizer assim para as famílias, para que entendam, que assim, o município, nós temos 3 avaliações. Nós temos a avaliação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é na plataforma CNCA, que é feita em 3 ciclos. Nós temos a avaliação SEAMA, que é a avaliação somativa. Antes nós tínhamos a avaliação diagnóstica e a somativa. Agora nós fazemos só do final do ano, que é a avaliação somativa e a avaliação de fluência leitora, que avalia se os nossos estudantes estão leitores fluentes, né, se desenvolveram a leitura. Quero agradecer aos nossos queridos professores, nosso secretário, nosso superintendente, Kátia Regiane, que está ali sempre nos apoiando, a sua equipe e as famílias que continuem a nos ajudar. Né? O nosso resultado, para ele ser bom para o município, ele tem que ser bom para todos. Né? Maravilha. Muito obrigada. Eu quero só saber uma dúvida aqui. Olha, ela vai fazer os agradecimentos dela. Pode passar o microfone para ela. Mas antes dela falar, quem é do Murilo Braga aqui? Os dois, né? Porque a Evelyn tá para entrar aqui no telefone aqui, viu? Faz a hora que eu olho esse negócio aqui. Murilo Braga, Murilo Braga. Evelyn, um abração para ti. Muito obrigado, tá? Professor, suas considerações? Eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho que os alunos aí estão alegres porque já é a 5ª vez que o Murilo fica em primeiro lugar. Então, essa euforia deve ser por isso. Obrigado. Também tem isso, né? Professora? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar desse grandioso trabalho do município, né? E falar sobre a questão do nossas turmas de 9º ano, né? Essa questão do grandioso trabalho, esse ritmo intenso. O que as professoras falaram aqui sobre o 2º e 5º ano é uma construção, né? Um trabalho contínuo. Sobre os alunos que chegam com dificuldade, geralmente, às vezes, chegam com defasagem no 9º ano. E os que chegam à idade certa, construindo, acompanhando a idade certa, chega para a gente com aquela... Então, assim, nós fazemos aquele diagnóstico no 9º ano e temos que trabalhar, assim, digamos, 3 vezes diferente. Trabalhar o reforço com aqueles que estão em defasagem, continuar o trabalho com as habilidades com aqueles que estão conseguindo acompanhar, porque, assim, o 9º ano é o fechamento de um ciclo. Ele é um rito de passagem para o ensino médio. Sim. Então, nós estamos construindo assim, uma excelente ponte. Então, assim, acreditar, passar para os familiares, para os pais que estão em casa, para os alunos que estão nos assistindo. Acreditar na educação pública é possível. E, inclusive, com esse excelente resultado do município, a nossa escola, nós costumamos falar, nosso pentacampeonato,
Em primeiro lugar, língua portuguesa e matemática. Então, assim, é um trabalho feito em conjunto, em equipe, com esse olhar voltado para esses três eixos. Não é? E quero deixar para as famílias meu muito obrigado pela parceria das famílias. O acompanhamento tem feito toda a diferença com os alunos em sala de aula, na escola. E falar para os nossos alunos, e parece até clichê para eles, porque eles já me conhecem, eu falo isso: acreditem no seu potencial. Corram atrás do seu projeto de vida, não desistam, porque vocês são capazes, vocês têm um potencial. Então, assim, sigam firme, acreditando que no que vocês, a inteligência de vocês, que a gente fala assim, vocês são inteligentes, acreditem na inteligência de vocês, tá? E não desistam. Muito obrigada. A professora... Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje. Dizer também que os nossos alunos, né, são os protagonistas de tudo isso, que nós estamos aqui como professores para ser acessório para esse desenvolvimento, para a gente fazer a nossa parte, poder ajudar no desenvolvimento deles, com o auxílio dos pais, né, das famílias, que é essencial nesse desenvolvimento, que é parte da comunidade escolar, né? Sem ele, a escola não funciona, sem essas famílias. E dizer que é um grande orgulho para mim fazer parte da Escola São Jorge e estar aqui hoje, né? Muito bem, professora, obrigado. A professora, eu ia perguntar, tá? Veio aqui a flechinha aqui no ouvido, a escola dela. E ela a sintonia, né? A sintonia, e ela falar que é da Escola São Jorge, do Povoado Palma, né? Eu só tenho a agradecer a Deus e também agradecer aos meus alunos pelo compromisso dos pais, porque a família também tem que estar junto. Eu preciso sentir que a família está comigo. Hoje eu estive falando sobre isso também na formação. E agradecer a minha escola, a Escola Ana Joaquina de Araújo, por todo o apoio. Obrigada. Antes aqui, só ler alguns do pessoal que está mandando os recados aqui, né? O Josué Lima está dizendo que aqui é do 18º Batalhão de Polícia Militar, aqui. Aí vem a Raimunda Aurian, parabéns a todos. A Natália Evelyn Ferreira Aguiar, viu? Dupla de excelência da unidade Dr. Murilo Braga, o Antônio Alves e Rita Paula. Agora não é o nome do cara, é Antônio Alves, viu? Ainda a Aurian. O Raimundo Alves é outro. Hã? O Raimundo Alves é outro. Antônio Alves, cara. Não, o Raimundo Alves é outro. É parente. Entendeu? Ainda a Raimunda Aurian está dizendo aqui, essa é Raimunda mesmo, Aurian. A Alessandra, professora muito criativa, competente e inteligente. Irmã, tem que dizer mesmo, viu? Vamos lá, é brincadeira, meu amor, a gente sabe, tá? A Edna Lima, um troféu, batendo palma. Abraço para você, Paula, ao secretário de Educação e esses professores que se dedicam na missão de ensinar. Diga alô. Nayara Portela, batendo palma. Adriana A.F. Palmas. Karina da Silva, troféu. Leandra Silva, palma. Karina, vamos lá. Karina, parabéns a Rita Paula e Antônio. Vou fazer uma competição só das escolas que eu quero ver. Vou fazer. Essa busca ativa é muito importante nos dias de hoje. A Auriana está falando aqui. A Adriana, professora. Adriana, que é a Jamélia. A Jamélia, está também ligado conosco. E aí, quando eu for terminar, vai dar 5 horas da tarde, meu Deus do céu. Escola Municipal São Jorge, parabéns, professora Cíntia. Quem mandou aqui? Miss Alencar. Isolina Barbosa, professora Alessandra, Carlos Isabel, Jameide. Boa tarde, gente, tá? Senão eu vou dar 5 horas e ainda quero mostrar o que foi. Você não estava na final, né? Tem um motivo justo, estava cuidando dos bebês. Já sei, estava cuidando dos bebês. Eu vou já mostrar para você o que foi a final do futsal dos Jogos Escolares, um sucesso, esse ano, né? Um sucesso. E aí, de fraldinha ao infanto, tá? Muita emoção que tomou conta da quadra no último domingo, aqui em Presidente Dutra. Depois dos comerciais, tá?
Depois dos comerciais, aí eu vou trazer a festa também das mães em São José dos Basílios e os jogos do futsal, encerrando o GEPRES 2026 em Presidente Dutra. Mais uma vez, obrigado, professores. E dizer para a Cátia Silene, quando você tiver problema, me diga que o problema é comigo, viu? Não manda aquele cidadão não, que ele só me manda em cima da hora, viu? E ele está lá na Barra do Corda assistindo a gente. Um abraço aqui para a Doninha Soares. E qualquer coisinha que tiver de informação, que seja da educação, as portas estão sempre abertas aqui no nosso Balanço Geral. Tá bom? Tem até coraçãozinho, ó, secretário. Pai. Walter, um abraço, meu irmão. Obrigado também pela presença.